pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a docente do curso de Medicina e médica infectologista aqui da Unifeb, aqui de Votuporanga, a doutora Regina Chaves. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Viver Bem. Eu agradeço imensamente a senhora ter vindo até aqui para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu agradeço também a Unifeb pelo convite. Então, vamos lá, doutora. Eu já começo perguntando para a senhora por que hoje a gente chama IST e não mais as DSTs? Qual que é a importância dessa troca na nomenclatura? Então, assim, elas continuam sendo as DSTs, as ISTs. A própria definição fala, IST são as infecções sexualmente transmissíveis, porque existem algumas doenças, né, que elas só ficam na fase de infecção e não evoluem para a doença. Então, como era DST, era muito global a parte, muito fixada na doença. E hoje a gente sabe que existe, por exemplo, com relação ao HIV, só a infecção pelo HIV. Né? Se evoluir, não for feito o diagnóstico, o tratamento adequadamente, né? Aí vira uma doença. Aí evolui com a doença, que é a fase mais tardia, né, do HIV. Então, por isso a mudança da nomenclatura, que algumas delas ficam só na fase de infecção e não evoluem para a doença. Certo. Ô, doutora, e fala pra gente quais as principais infecções que a gente tem hoje no Brasil? Com relação às STs, são várias. Nós temos sífilis, nós temos o HIV, a hepatite B, a hepatite C também, recentemente classificada como uma IST. Sífilis, né, a gente já falou, gonorreia, clamídia, hepatite A também ficou como uma doença sexualmente transmissíveis. O HPV, né, são várias as doenças que a gente tem. Donovanose. E essas doenças, elas apresentam sintomas logo no início ou não? Às vezes a pessoa já está lá infectada, mas ela só vai sentir alguma coisa mais para frente, doutora? Cada um tem a sua especificidade. Por exemplo, o HIV, a pessoa fica anos assintomática e vai ter sinais de doença já quando a imunidade está baixa, vai aparecer as doenças oportunistas e aí sim você vai ter os sinais da doença mostrando da imunidade baixa do HIV. As demais, algumas doenças podem até ficarem assintomáticas, como por exemplo, a hepatite C pode evoluir de forma crônica, a hepatite B pode evoluir de forma crônica. A sífilis, ela é dividida em várias fases, então no início pode-se não sentir nada e dependendo da lesão da sífilis, né, que ela causa uma úlcera na genitália, feminina ou masculina, você pode não visualizar. Imagine uma úlcera, né, causada pela sífilis no colo da vagina. A mulher não vai visualizar e não vai ter sinal e sintoma. Então, depende muito da fase, da localização da infecção, né? Para você poder ter ou não os sinais e sintomas característicos da doença. Cada doença vai ter sua especificidade. Você viu uma gama de patologias que são classificadas como IST. Doutora, então é possível estar já infectado, mas sem sentir nada? Sim, é possível. Sífilis é uma delas, as hepatites é uma delas. Até o próprio HPV, você pode não visualizar a lesão, né? Que ela pode ser inicial muito pequenininha, com o passar dos meses, dos anos, que ela vai crescendo e você consegue visualizar a verruguinha ali no órgão genital, né? Então, isso é possível sim. Doutora, e como que os preservativos ajudam na prevenção das ISTs? É uma barreira eficaz, né? Você usando o preservativo, né, o códon, faz com que a bactéria, o vírus, né, não tenha essa porta de entrada. Porque o próprio ato sexual, ele machuca entre aspas, né, mas ele causa microlesões ali na mucosa, na pele do pênis, em que é uma porta de entrada para os vírus, para as bactérias de cada uma dessas ISTs. E quando você coloca o preservativo, você está protegendo essa entrada, essa porta de entrada. Então, é uma barreira muito eficaz na prevenção de ISTs. E o preservativo feminino é tão eficaz quanto o masculino, doutora? Sim, ele é muito eficaz. Tem a dificuldade técnica das mulheres se adaptarem, mas tem a mesma eficácia, porque ele também forma uma proteção ali na mucosa vaginal. É até um tabu, né, doutora? O preservativo feminino, a gente vê que muitas mulheres
não conhecem, não sabem como utilizar, né? Tem essa dificuldade, né? Porque tecnicamente ele não é tão simples, mas se você for bem treinado, você consegue. E fora que a rede básica tem, né? Está disponível lá. Todas as unidades de saúde, todas né, as doutora? unidades. As mulheres buscam pouco, né, esse preservativo, mas é uma autonomia que até a própria mulher tem, né? Porque se o homem fala não, 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 ela consegue ela mesmo Se proteger, se né? proteger fazendo uso desse preservativo. E as ISTs, elas também podem ser transmitidas de outras formas? Por exemplo, muita gente fala, através do beijo. Pode acontecer, doutora? Explica pra gente. Pode acontecer sim. Imagine, por exemplo, se a gente tem uma sífilis, que você tem uma lesão, né, no pênis, e aí faz o sexo oral, essa lesão vai para a mucosa oral e pode transmitir sífilis. Outras situações, por exemplo, na maternidade, né, a questão do HIV, né, no pré-natal, o leite materno pode transmitir também o HIV, que seriam outras vias de transmissão. Então, o sexo oral, ele pode levar à infecção de algumas doenças, como o HPV, como a sífilis, né? Existe essa possibilidade, sim. E isso também vai com a pergunta que eu vou fazer agora. Existe alguma IST que pode ser transmitida mesmo com o uso de preservativo? Tá, talvez aquela que a senhora falou que dá na boca, não sei. Com preservativo, se você... Não tem essa possibilidade, não. Não tem essa possibilidade, não. Sem Então, é preservativo. 100% seguro. Porque a transmissão é sexual. Para você sair fora dessa transmissão, seria o sexo oral, por exemplo, sem preservativo. Certo. Tá? Aí, situações externas, que seria uma amamentação, outros riscos, né? Mas sem preservativo, né? Com relação ao sexo oral, ele protege, ele é seguro. Então, tá bom. Vamos lá. A camisinha, ela pode ser reutilizada e por que que isso é perigoso? Não pode ser reutilizada. Primeiro que ela é de uso único para a pessoa, né? É individual. Então, assim, eu não posso reutilizar, primeiro que eu não posso compartilhar, e depois, como que você vai fazer a higienização adequada disso? Você não consegue, o material não é próprio para isso, o material também ele é poroso, se você aplicar qualquer substância ali, vai deteriorar, não pode, é de uso único, usou, tem que ser desprezada, não pode. Doutora, e falando sobre métodos de prevenção, né? Além da camisinha, existe algum outro método? De prevenção? Isso. Existe a prevenção, por exemplo, para o HIV, né? Então, hoje a gente conta com antirretroviral pós-exposição. Então, a pessoa às vezes teve um acidente, né, numa relação eventual, usou preservativo, mas esse preservativo se rompeu, né? E aí teve essa exposição. Existe, então, hoje medicamentos para você tomar para evitar que essa infecção se instale em você. Tá? Certo. Existe ainda uma outra situação, isso é pós, né, relação sexual. Pré-relação também existe a possibilidade de uso de medicamento, isso tudo com relação ao HIV. Né? Em que a pessoa ela faz uso prévio, porque ela sabe que ela vai correr risco de, por exemplo, eventual festa, perder o controle, né? E ter algum acidente, né? Nesse sentido de não usar o preservativo, de não se proteger. Então, ela pode tomar esse medicamento para que, se caso ela se exponha, né, sem o preservativo, ela evite, né, que ela tenha infecção pelo HIV. É a única situação que a gente teria que, né, tem essa ajuda de prevenção sem o uso do preservativo. Porque as demais, sífilis, gonorreia, a clamídia, né, o HPV, tudo o preservativo protege, assim como as hepatite C, B e A também, o preservativo ele vai dar essa proteção. E a gente tem também a questão das vacinas, né, doutora? Que existe vacina, né, para alguma dessas infecções, né? Com relação à vacina das ISTs, que a gente tem bem documentado e que o SUS, o Ministério, distribui, é o HPV, né, que é usado ali na adolescência, dos 9 aos 14 anos, para menino e meninos, em 2 doses. Nós temos a vacina da hepatite B, né, que a criancinha já sai do hospital com a primeira dose da hepatite, né, que são 3 doses aí, depois tem que manter o reforço. Nós temos a vacina da hepatite A também, que protege, né, com relação à hepatite A. São as vacinas que a gente tem com relação às ESTs. Certo. Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem. Pessoal, não sai daí não que a gente já volta.
Pessoal, Viver Bem está de volta. No programa dessa semana, a gente está falando sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Ao meu lado, a médica infectologista Regina Chaves, ela que também é docente aqui do curso de Medicina da Unifev. Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Vamos continuar, então, com o nosso bate-papo, né? Vamos lá. No bloco anterior, a senhora destacou algumas doenças que são mais presentes aqui no nosso país, as infecções que são mais presentes aqui no nosso país. Eu queria que a senhora destacasse três que são, assim, pestas chaves, infecções chaves que têm acontecido muito aqui na nossa comunidade. Uhum. A sífilis é uma doença, né, uma IST extremamente importante da gente estar falando aqui, porque ela comete, né, desde o RN, se a mãe não for tratada adequadamente no pré-natal, ao idoso que se expôs. Uma coisa importante de saber da sífilis, que às vezes a população desconhece, é a questão da refratariedade. A sífilis, ela não traz imunidade, então a pessoa pode ter sífilis várias vezes ao longo da vida, né, se ela tiver exposição. Se ela não fizer uso do preservativo, ela pode se expor, porque é uma infecção bacteriana e que não causa imunidade no nosso corpo, né? Como a gente tem algumas doenças que a gente se expõe uma vez, produz anticorpo e nunca mais, né, tem o risco de adquirir aquela infecção. A sífilis não. A bactéria você vai tratar. Então, assim, a parte boa da sífilis é que ela é tratável, ela tem cura, é antibiótico e é de fácil acesso. Mas com relação à reexposição, ela existe frequente se não tiver mudanças de hábito com a implementação do preservativo. E a sífilis, ela é dividida em fases, né? Então, a atenção da equipe médica com relação ao diagnóstico, ela é importante. Certo. Falando com relação ao pré-natal, na gestação, a sífilis, ela já faz parte dos exames do pré-natal. Então, a mulher, ela vai fazer ao longo da gestação ali 3 sorologias, inclusive antes do parto. Então, se o médico detectou ali durante o pré-natal, ele vai tratar. Importante tratar o parceiro, mesmo que esse parceiro tenha resultado negativo de sífilis, tá? Então, tem que tratar os dois, porque se tratar só a gestante e não tratar o parceiro, tem risco para o bebê. Então, uma vez tratado adequadamente, o bebê vai nascer sem infecção. Se não tratou adequadamente ou se reexpôs ao longo da internação, da gestação, esse bebê corre o risco de nascer. E aí é um sofrimento grande, porque o bebê tem que ser todo investigado para ver se ele teve a infecção congênita pela sífilis, inclusive com coleta de líquor, porque a sífilis ela dá malformação e dá infecção do sistema nervoso central. A coleta ainda dentro da barriga da mãe? Não, da maternidade. O bebê nasceu e vai ser diagnosticado como possível risco de infecção congênita pela sífilis, se não foi tratado adequadamente na gestação. Então, você tem que fazer alguns exames, como avaliar ossos, faz raio-x de ossos longos do bebê e faz coleta de líquor num bebê que acabou de nascer. Né, que é uma exposição e sofrimento para a mãe e para o bebê. Com certeza. E aí, diagnosticou se teve essa transmissão ou não, esse bebê tem que tratar, e aí o tratamento é a penicilina, por 10 a 14 dias injetável num bebezinho que acabou de nascer. Então, assim, para tudo isso tem o pré-natal. Então, a sífilis, ela é uma das que a gente mais tem destaque aqui no país, né? E o cuidado, ele existe tratamento. Conta mais um pouquinho para a gente sobre. Então, a sífilis tem tratamento, né? Existe a questão da reinfecção, se a pessoa continuar se expondo, e o grande risco é na gestante mesmo, com a malformação. Então, é importante o diagnóstico precoce na gestação, para que esse bebê não tenha cometimento de sífilis, né? Congênita, e aí você tem que tratar esse bebê. Com relação aos ISTs, as mais frequentes, depende muito da faixa etária, do risco. Por exemplo, nas mulheres, né, na gestação, é a principal que a gente teria. Em adolescente, a gente tem o grande risco do HIV, como a gente citou aqui, e tem o risco do HPV, certo, tá? Que é um vírus também que é contemplado na vacina do Ministério, né, em 2 doses, de 9 a 14 anos, meninos e meninas, tem indicação e tem que ter recebido essa vacinação. Tem que tomar. Daí a importância da adesão da vacina pelos adolescentes, né? Porque é uma faixa etária ali de indicação bem precoce, né? Dessa faixa que a gente citou. E o uso do preservativo é importante. Então, aí entra a questão da orientação com relação aos adolescentes que estão entrando na vida sexual, que é um período muito crítico, que se não tiver um bom diálogo de família, entre pais, mães, escolas, para que ele realmente
entenda e fique sensibilizado da importância do uso do preservativo, né? Porque a gente tem a vacina, em contrapartida a gente tem o preservativo, que é o que realmente conversar sem medo, né, doutora, sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Os adolescentes, né? Porque é uma idade que sexo é normal, vai começar a atividade sexual, a gente sabe que vai, entender que isso tem que ser conversado. Certo. Para que você tenha a abordagem de orientação, porque se não for falado sobre o assunto, sexo na família, como que você vai abordar o preservativo? Com certeza. Tem que começar. Doutora, uma pessoa com a vida sexual ativa, ela deve fazer testes para ISTs e qual seria essa frequência? Então, aí depende bastante da atividade sexual dela, como que é esse comportamento. Por exemplo... Se é uma pessoa que se cuida, né, doutora? Isso, uma pessoa que se cuida, anualmente é interessante que ela se faz. Uma pessoa que tem o sexo enquanto profissão de vida, semestralmente tem que se fazer. E aí vão ter que ser feitos testes, né? A gente recomenda que se faça o teste para o HIV, das hepatites, né? B e C, de sífilis, né? É interessante que se faça também. E esses testes, eles são gratuitos? Onde as pessoas podem encontrá-lo, doutora? Toda unidade básica tem. Então, toda unidade básica ela tem o teste rápido, que é feito ali com a leitura imediata, para sífilis, para HIV e para as hepatites B e C, né? Então, assim, em 15, 20 minutos, esse paciente ele vai ser testado e já vai ter esse resultado. Independente desse resultado, o que é importante que se faça? A orientação pré-teste, porque você tem que avisar essa pessoa dos riscos que podem vir, dependendo do comportamento, de como foi a atividade sexual, de que possa vir algum resultado positivo. Tá. Mesmo que se venha negativo, o que é mais importante então? Entender que se tem que mudar o comportamento com relação à prevenção. Tem que ser usado o preservativo, porque senão vai ficar esse ciclo, né, de se expor, fazer teste, se expor, fazer teste. E aí tem pessoas que querem fazer o teste a cada 2, 3 meses, porque teve uma exposição recente. Tá? Então o ideal seria fazer a cada 6 meses ou até a cada 1 ano, esses testes para ver se teve algum risco. E esses testes, eles são como, doutora? É exame de sangue? Explica para o pessoal de casa. Sangue, né? Como são testes rápidos, é uma pipeta, né? Uma agulhinha que você fura o dedinho, tira a gotinha de sangue e já coloca no tabletinho e você já tem esse resultado. São testes rápidos. E são confiáveis, né, doutora? São confiáveis. Inclusive, o do HIV ele já sai com diagnóstico de HIV, porque são feitos 2 testes. Um teste positivo remete à execução de um segundo teste, tendo 2 testes rápidos positivos, você já teria um diagnóstico firmado de HIV. O da sífilis, ele é de triagem e de hepatite também é de triagem. Dando positivo, você teria que colher o sangue para fazer a sorologia final, que seria o teste confirmatório. Doutora, e existem grupos de risco que são mais propensos a pegar uma infecção? Sim, existe grupos de riscos, né? A senilidade, você tem uma imunidade mais lenta, a exposição frequente sem o preservativo, os profissionais de sexo, os privados de liberdades, né? Pessoas que vivem na rua têm uma imunidade, uma exposição maior, então existe grupos de risco, sim. E como, doutora, que a pessoa vai abordar esse assunto da testagem com um parceiro ou parceira? Tem que ser uma conversa clara e franca, né? Sim, tem que ser, né? É chegar e falar que é uma necessidade, né, que precisa ser feito, porque é mais um teste de saúde mesmo, porque para você tratar um ST, você tem que fazer o preventivo, que é usar o preservativo e fazer o diagnóstico precoce. Se você tem o diagnóstico precoce, por exemplo, do HIV, da sífilis, você já trata, né, a prevenção, faz a prevenção principalmente para sífilis, né, trata, porque se eventualmente essa mulher, né, vir a ficar grávida, ela já está tratada, já não teria esse risco. Para o HIV com mais precoce, quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor é, porque hoje mudou bastante a questão. Você tendo um teste positivo de HIV, você já inicia com antirretroviral, quando a gente sabe que lá atrás você precisaria ter uma queda de imunidade, um CD4 baixo, para você iniciar o antirretroviral. Isso mudou de alguns anos para cá, deu um teste positivo, você já inicia, você não espera a sua imunidade ficar baixa, adoecer para iniciar o antirretroviral.
Então, essa é a grande virada de você já poder fazer um tratamento precoce, não adoecer e, principalmente, não passar a doença para frente. Porque você infectado sem um diagnóstico precoce, você passa para o seu próximo parceiro, né? Sim. Doutora, e o HIV, ele tem cura hoje? Ele tem tratamento, né? Mas é um tratamento quase que cura, entre aspas, é uma cura, porque você, a partir disso, você não transmite, a transmissão é mínima, a mulher pode engravidar, porque aí não tem risco de passagem para o feto, né? Existe todo um protocolo do Ministério em que você consegue fazer com que esse bebê nasça sem infecção pelo HIV. Nasça saudável. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. E a gente tem visto que tem uma crescida de casos positivos, né? A senhora acha que muito se deve a isso também? Da pessoa falar, eu não vou me cuidar porque depois eu vou tomar o remédio e não vou ter nada? Na verdade, a gente vê um caminho reverso com relação às vacinas, com relação ao preservativo, né? E aí as pessoas acham que está tudo bem, né? Não postam, é muito aquilo de não estou vendo, não estou acreditando que possa existir e não estou acreditando ainda que possa acontecer comigo. Mas são doenças silenciosas em que a pessoa está bem, né? Está rígida, você não vê que ela tem infecção, nem ela tem intenção de te passar a infecção, mas se você não usar o preservativo, é desconhecido dos dois lados, e quando você perceber, fazer o diagnóstico, já passou alguns anos, e às vezes você descobre isso numa fase tardia, que é o que às vezes a gente pega. E essa vulnerabilidade a gente pega bastante no idoso, ultimamente, né? O idoso, com o passar dos anos, ele tem aquela ideia de que a vida foi feita, foi dever cumprido. Sim. Então ele fica mais tranquilo com algumas precauções, né? Ele fala um pouco mais, ele não tem essa preocupação porque ele entende que não tem um tempo muito longo de vida, então ele valoriza mais o prazer, né? Mais o imediatismo e não a prevenção que é para longo tempo aí. E o idoso tem aumentado o número de casos de HIV, assim como adolescentes também, né, com essa recusa de fazer o que é certo. Doutora, e como que a falta de tratamento adequado pode agravar uma IST? Quais casos chegam assim no limite? O tratamento inadequado, assim, por exemplo, a sífilis, se ele não tratar adequadamente, né, ou se ficar reinfectando, ela evolui para uma fase que a gente chama de fase terciária, tardia, que acomete coração, acomete ossos, acomete sistema nervoso central. Existem alguns casos de idosos que começam com um quadro demencial e investigando é uma sífilis neurológica tardia em que não foi tratada precocemente. E aí confundido com outras demências aí, né? A parte cardiológica, com cardiopatia, insuficiência cardíaca, lesão óssea. E o HIV é risco de vida, porque aí você, né, se você não começar com tratamento precoce, você evolui para doenças de baixa imunidade, né, oportunistas e óbito em 2, 3 meses, né? Às vezes paciente rígido de 40 anos, 50 anos, com uma doença oportunista grave, como uma doença infecciosa do sistema nervoso central, fúngica, em que a letalidade é 80%, 90% quando tem esse tipo de infecção. Então, mais uma vez, né, pessoal, a prevenção é importantíssima, né, doutora? A gente conta com os preservativos, distribuição gratuita, né, tanto feminino quanto masculino, né, nas unidades básicas. Para os adolescentes, a questão da vacinação é fundamental, do HPV, das hepatites, né, e o cuidado, como sempre, né, porque o sexo, ele faz parte da vida. É uma troca de carinho, faz parte da nossa reprodução, mas é fundamental que tenha segurança. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigada pelas suas orientações. E para encerrar, queria que a senhora deixasse um recadinho para o pessoal de casa sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje. Pessoal, é importantíssimo essa questão da prevenção. Lembrando que a gente pode contar com os profissionais de saúde, né, com os médicos, com os enfermeiros, com os psicólogos. A rede hoje ela dá suporte para isso. E principalmente ela traz todos os testes rápidos com relação às ISTs para que vocês vão até lá, né? Faça esse diagnóstico precoce, estimule os adolescentes a receberem a vacina. Mulheres, façam o pré-natal adequadamente, porque é a proteção do seu bebê, né? E tem prevenção, tem tratamento, a maioria das ISTs são curáveis, né? Você usa antibiótico e você tem a cura.
mas tem que continuar prevenindo. É isso, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Beijos e saúde!